Olá, eu sou Paula, sou estudante de Design Digital na Universidade Federal do Ceará, campus Quixadá, e venho aqui apresentar o trabalho Bem-vindo, Reitor, Experiências em Pure Data, Arte e Tecnologia, que desenvolvi junto com o professor Dr. João Vinei e o colega de graduação, Nery Filho. Bom, inicialmente, para falar sobre esse trabalho, é importante falar sobre o Puridata. O Puridata é uma linguagem de programação visual, ou seja, é uma linguagem que permite o espectador a criar, o artista, o programador, a criar programas com elementos gráficos em vez de essencialmente texto, é, ou números, coordenados dentro da lógica de programação que a gente conhece. Como o próprio nome enfatiza, se constitui através de uma informação pura, que é gerada a partir de caixas de objetos, mensagens e valores pré-estabelecidos, também números, né? Tem como finalidade a produção e processamento de imagens e vídeos ao vivo, além de sons, e foi criado em 1990 por Miley Pocket, contribuidor do Centro de Pesquisa e em Computação em Artes na Universidade da Califórnia, San Diego, Estados Unidos. É uma linguagem aberta e disponível para diversos sistemas. Encontra cada vez mais contribuidores e estudiosos. Esse trabalho tem como objetivo entender o Puridata como possibilidade de interação e perceber suas potências e limitações. Como eu havia dito, o Puridata ele se constitui basicamente dessas caixas, né? A gente tem a caixa objeto, caixa mensagem, caixa átomo numérico e a caixa símbolo. É através da interação dessas caixas e das saídas e entradas que cada uma delas traz que a linguagem se coloca, a linguagem se coloca enquanto possibilidade para pensar esse trabalho artístico, né? Apesar de se tratar de uma linguagem de alto nível, o Puridata ele traz em sua estrutura, digamos assim, possibilidade de criar interações múltiplas, né, com entradas e saídas diversas. Então, você pode usar projetor, pode usar um sensor, como Arduino, microfone, câmera de vídeo, dispositivos que substituem o teclado e o mouse, por exemplo, né? Dentro desse nesse processo de entendimento e assimilação do dispositivo nesse lugar, que junto com o Nery, com o João e outros estudantes, a gente passa a elaborar questões teóricas e conceituais que envolvem a ideia de arte e tecnologia. E todas essas questões, inclusive sobre esse trabalho, sobre a linguagem, a gente foi sendo feita dentro do grupo de pesquisa Explorando Hardware e Software Livre, Arte e Tecnologia no campus de Quixadá, que é coordenado pelo professor João Vinei. E aí, nesse processo, foi importante inicialmente para nós perceber como é que a gente pode produzir um trabalho artístico que não esteja simplesmente enfatizando a tecnologia em si, ou a linguagem de programação em si, enquanto potência, mas que traga uma proposição estética e política de fato potente. Bom, foi nesse... E aí eu trago aqui uma passagem do texto Arte e Mídia, do Arlindo Machado, que o autor menciona isso, assim, né? Que todas as técnicas, os artifícios, os dispositivos que o artista utiliza para conceber, construir e exibir seus trabalhos, eles não são apenas ferramentas inertes, nem mediações inocentes, né? Toda escolha prevê um resultado e indiferente aos... não são apenas ferramentas inertes, nem mediações inocentes, né? São indiferentes dos resultados que se podem substituir por qualquer outra, né? Toda escolha presume um resultado em específico e esses procedimentos que o artista pode ter são carregados de conceitos, eles têm uma história e derivam de condições produtivas bem específicas quando a gente fala de arte e tecnologia. Então, arte e mídia, como qualquer arte, fortemente determinada pela condição técnica, coloca o artista diante do desafio permanente de, ao mesmo tempo, que se abre às formas de produzir do presente, contrapor-se também ao determinismo tecnológico. Então, isso inicialmente é uma questão, né, que parte dentro do grupo de pesquisa e que a gente leva para o desenvolvimento dessa instalação. E aí, nesse momento que a gente percebe que um acontecimento na universidade reverbera de fato no pontapé inicial para a instalação, que ironicamente a gente chama de Bem-vindo, Reitor.
O nome e a motivação crítica do projeto surge por causa da escolha autoritária do um novo reitor para a UFC no ano de 2019, num contexto de corte de gastos e de ameaça à comunidade acadêmica. Foi nesse sentido que a gente começou a pensar como a gente poderia criar um trabalho que ironizasse a figura do reitor. E aí a ideia foi produzir uma instalação que a imagem do reitor viesse no primeiro plano e ao passo que as pessoas fossem pisando no tapete de dança, essa imagem fosse distorcendo e, no fundo, se revelasse a imagem do presidente Bolsonaro. Aqui tem um pouco do processo final de como o programa ficou, né? A partir do uso de várias bibliotecas da linguagem, a gente foi buscando aí entender como a gente ia solucionar essa ideia, né, de fazer essa imagem no primeiro plano se distorcer e no fundo aparecer uma outra figura e interagir isso com o tapete. É importante tocar aqui que esse tapete de dança ele é um elemento que é muito utilizado pelos estudantes na universidade, né? Tem sempre a galera que coloca ali o tapete, fica dançando e fazendo jogos em momentos de lazer na universidade. Então, foi importante usar esse tapete como uma forma de atrair os estudantes para interagir com a instalação. Esse é mais ou menos como através da importação das bibliotecas, a gente cria esse ambiente tridimensional, meio que nesse formato de cubo. Era mais ou menos essa estrutura que as imagens elas ganham dentro do programa. Aqui tem o antimicro, que a gente usa para converter a interação do tapete como se fosse teclas do teclado e promover-se a distorção na imagem. Aqui a gente tem uma aluna da universidade entrando nesse processo, né, tentando pisar no tapete e percebendo aí uma das primeiras distorções da imagem. E aí o professor João também interagindo com a instalação e a foto do Bolsonaro aparecendo no fundo da imagem, né? Bom, só para concluir, algumas observações sobre a interação. Era muito interessante perceber como os estudantes eles se atraíam inicialmente por causa desse elemento do tapete, mas no primeiro momento a interação ela era muito frenética, né? Todo mundo queria pisar no tapete como se estivesse jogando o joguinho de dança. Com o tempo as pessoas iam percebendo que tinham que pisar com um pouco mais de calma e que não se tratava da mesma possibilidade de interação que o tapete traz enquanto memória afetiva, digamos assim, né, com essa possibilidade de interação. E aí é nesse momento que também existe ali uma interação, o espectador ele acaba se envolvendo e aí, aos poucos, vai pisando e vai distorcendo essa imagem. Um outro ponto interessante, que para nós que aqui estudamos arte e tecnologia, mas também estudamos interação humano-computador e outras coisas, é de perceber como, muitas vezes, a pessoa que estava pisando no tapete, às vezes ela ficava meio tonta, caía para o lado, assim. Uma das reflexões que a gente teve com isso, junto com as pessoas que estavam usando, é que não é muito comum, né, a gente controlar imagens através dos pés, e isso causava nas pessoas uma certa tontura, um certo deslocamento. Mas, enfim, foi uma experiência muito interessante, dentre outras que a gente tem desenvolvido nesse grupo de estudo. E é isso, quero agradecer a todo mundo que está aí ouvindo a apresentação, em especial ao João, o Nery, a Juliana, entre outros integrantes do grupo. E é isso. Muito obrigado.